Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Porque, gente, eu ouvi Paulo dizer isso e seguir o raciocínio, né? Então, à medida que Paulo ia falando, e o Espírito Santo ia clareando, esclarecendo a mente daqueles pagãos, daqueles filósofos, alguns deles disseram: mas é verdade, isso faz muito mais sentido do que em tudo que eu tinha acreditado até o dia de hoje. Muitos creram no Deus desconhecido que Paulo pregava, creram na ressurreição de Jesus, creram que ele era o juiz e o Salvador. Naquela noite ali, naquele dia, eles creram nisso através dessa palavra do apóstolo Paulo. E entre eles, ele diz aqui que se juntaram a Paulo. Entre eles, aqui Lucas menciona Dionísio, o Areopagita, devia ser uma pessoa de destaque para poder entrar aqui, e Dâmaris. Dâmaris a gente não sabe o que é que ela estava fazendo lá em cima, porque só homens participavam do Areópago. Ela pode ter se convertido lá na praça e ter seguido o apóstolo Paulo até lá em cima, não é? Mas ela aparece aí como sendo citada, não é? Uma mulher de destaque aí, e com eles mais algumas pessoas. Interessante que nós não lemos de nenhum milagre, sinal, prodígio realizado em Atenas, mas nasceu uma igreja lá. Pela pregação lógica, apologética, irrefutável do Evangelho de Cristo Jesus, porque o que converte gente é a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. É isso que muda corações. Deus primeiro quer ganhar nosso coração, depois vem tudo mais. Eu quero terminar aqui fazendo algumas aplicações para nós hoje. Esse texto é riquíssimo. Primeiro, lembrar a vocês aqui a incoerência da Grécia antiga e, portanto, da humanidade. A Grécia era amante da filosofia, mas era profundamente idólatra. A mesma coisa acontece hoje. Pessoas cultas, pessoas preparadas, pessoas, homens de ciência, de artes, mas supersticiosas, místicas, não passa por baixo de escada, tem medo de gato preto, tem medo do escuro, acredita em fada, acredita em duende, gente com PhD em Oxford, em outras universidades aí. A incoerência do ser humano, como nós dissemos a última vez, porque o ser humano é religioso, ele estará sempre de joelhos diante do altar de algum Deus. Se não for o Deus verdadeiro, será um Deus que ele vai inventar. Mas ele sempre será um adorador. O homem sempre será um adorador. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é a revelação que Deus faz de si mesmo na natureza. Ela é tão clara que serve de base, inclusive, para o apóstolo Paulo apresentar o Evangelho. As evidências da existência de Deus, perceptíveis. Você quase que pode tocar em Deus, né? Tatear com a mão e tocar em Deus, de tão próximo que Ele está. Terceiro, a graça comum. Paulo cita aqui poetas e filósofos que tinham tido um vislumbre da verdade, não é? Nós dissemos aqui que na sua misericórdia Deus concede vislumbres da verdade fora do ambiente do cristianismo ou da verdadeira religião. Ele permite que a verdade seja vista, descoberta, tocada por muitos, embora a graça salvadora se revele somente em Cristo, que Deus instituiu como Salvador. Notemos também, em quarto lugar, o seguinte sobre a pregação de Paulo. Ele não se baseou nas Escrituras, partiu da revelação natural, estabeleceu uma ponte com a cultura ateniense, partiu da revelação natural para chegar a Cristo, porque era lá que toda pregação tem que chegar em Cristo. Não importa de onde você começa, o fim é sempre o mesmo, tem que ser o Senhor Jesus, porque Ele é que salva. E por último, você tem aqui um resumo da história da salvação. Deus suportando a ignorância dos idólatras, chega a plenitude do tempo quando o Salvador e o juiz de todos é revelado. Deus designa o fim do mundo, o dia do juízo final, e a história caminha para esse momento. E Deus agora convoca todos a que se arrependam e creiam, porque o Salvador já foi revelado e o juiz também. Que Deus nos ajude, irmãos, a amar a palavra de Deus e a sua verdade e vivermos essa verdade na universidade, no trabalho, em casa, porque essa é a palavra de Deus que nos chega através da Escritura. Amém?